nós vamos conversar com um especialista no assunto sobre uma dúvida que tem feito com que ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao longo dos últimos dias, semanas e até mesmo dos últimos meses, tenham questionado, políticas de segurança pública e principalmente a legislação penal vigente no país. A violência está crescendo no país e, ao mesmo tempo em que a violência cresce, segundo os principais indicadores, o número de presos está caindo. Porque são muitos os benefícios que são dados aos presos no Brasil. O índice de reincidência é elevado e, para trazer mais dados sobre isso e conversar um pouco conosco sobre o assunto, nós convidamos para o Jornal Gente o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Bruno Carpes, que é professor e também autor de livros a respeito do assunto, o último deles, O Mito do Encarceramento em Massa, que é um grande sucesso de vendas entre juristas de todo o país desde o fim do ano passado. Dr. Bruno Carpes, seja bem-vindo, bom dia, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui pela Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, caro Pedro Campos, caríssimo Cláudio Humberto e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É com grande honra e satisfação que retorno aos microfones da Rádio Bandeirantes. Queria que o senhor começasse explicando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, se é que temos uma explicação plausível para isso, por que a violência cresce e o número de presos está caindo. Uma coisa está ligada diretamente à outra? A correlação, existe uma correlação, especialmente em razão das últimas alterações legislativas, em conjunto com a recomendação do CNJ, em 17 de março de 2020, quando do início da pandemia, quando ainda nem se pensava em lockdown, diga-se de passagem, somando-se fatores, aquelas alterações então do pacote anticrime, que se tornaram em boa parte pró-crime, ou seja, dificultando o que já era difícil, a prisão preventiva. E eu falo isso num dos artigos, junto com o professor Edilson Mogenot Bonfim, um dos artigos que estão no livro O Mito do Encarceramento em Massa, que é essa imposição ao juiz de que repense inúmeras uma prisão preventiva, muitas vezes, inclusive, com o réu cometido inúmeros crimes sem violência, grave ameaça, mas que, por exemplo, está causando um grande desfalque num bairro, numa cidade, porque comete furtos diariamente ou semanalmente. Somado a isso, aquela recomendação do CNJ, então, que eu falei, que disse para os juízes de execução penal, ou seja, daqueles condenados que estão cumprindo pena, para os juízes, recomendando aos juízes que soltassem mais os presos em razão da pandemia, contrariando, já que nós falamos muito na pandemia, na ciência, em buscar dados científicos, contrariando, por exemplo, um parecer aqui do CREMERS no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina no Rio Grande do Sul, dizendo que os presos estariam mais seguros do Covid, teriam menos exposição ao Covid, ficando nos estabelecimentos prisionais do que sendo soltos. Somado a isso, é óbvio, a sensação para os criminosos é de que a leniência tem aumentado, eles voltam a cometer crimes nas ruas e, por outro lado, não voltam ou voltam muito pouco a serem presos. Então é um círculo vicioso que, infelizmente, a pandemia gerou no sistema, se é que dá para chamar de sistema, no sistema penal brasileiro. Doutor Bruno, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Fico muito orgulhoso aqui de participar desse bate-papo, sobre esse tema. Estou aqui com seu livro, maravilha, recomendo aqui o livro O Mito do Encarceramento em Massa, de Bruno Amorim Carpes. Eu estou vendo aqui, eu vi no seu livro, um estudo no Reino Unido, que foi conduzido pelo economista Thomas Sowell, mostrando que um criminoso solto custa 20 vezes mais caro à sociedade. Um criminoso solto, vou repetir, solto, custa 20 vezes mais caro à sociedade. E também esse estudo indicou a consequência muito clara que pelos gráficos da queda
né, da queda dos crimes violentos com o aumento do encarceramento dos criminosos. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque há o mito, né, esse mito que prospera entre nós, sobretudo entre os defensores do... aliás, o desencarceramento é um dos pilares, né, dos defensores dessa coisa ideológica do direito penal mínimo, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Bem, o primeiro ponto... Bom dia, Cláudio Humberto. Agora, satisfação lhe ver. No primeiro ponto, em relação ao estudo econômico feito no Reino Unido, é um estudo que falta no nosso país. Até eu tenho cobrado alguns economistas que eu tenho amizade, economistas que tratam da análise econômica do crime, em relação à falta desse estudo no Brasil. Porque, ultimamente, tem se divulgado muito o custo do preso, que é um cálculo econômico fácil de se fazer. Se soma o custo que um Estado tem para manter o sistema prisional, divide pelo número de presos e se chega a um denominador comum. Então, esse estudo nós não temos no Brasil. Por exemplo, sabemos que no Brasil se estima, dependendo da forma de cálculo, que o custo do crime para o PIB nacional está entre 5% a 10%. Veja, é um número espantoso. Além disso, se estima, por exemplo, que para um microempresário ter sucesso no seu primeiro ano, a chance é de 25%, enquanto para o criminoso é de mais de 95%. Ou faltam estudos nacionais sobre o tema, ou eles são poucos divulgados, como esses números finais que eu trouxe. Em relação à sua segunda pergunta, Cláudio Humberto, nós temos no Brasil esse aproveitamento de uma pauta. Isto é, se cria um problema. Qual é o problema? Se contingencia o Fundo Nacional Penitenciário, ou seja, nós temos bilhões de reais acumulados para justamente aparelhar o sistema prisional para que diminua a sua superlotação, se dê mais dignidade ao preso. Ninguém aqui prega que não se dê dignidade ao preso, mas se prega que, dando dignidade, que se cobre disciplina, que se cobre aquilo que está na lei de execuções penais como deveres do apenado, primeiro, se cria esse descalabro, essa desestruturação do sistema prisional, para depois denunciar a sua desestruturação, né, de que, em função dessa superlotação, dessa desestruturação, os criminosos precisam ser soltos. Então, vejam, se cria o problema para depois denunciá-lo. Isso é uma das facetas que o livro tenta mostrar, tenta denunciar. E é um livro que busca não apenas se dirigir ao público técnico, né, ao público jurídico, mas ao leigo, que é justamente a primeira provocação do Pedro em relação aos ouvintes que lançam inúmeras perguntas, dar subsídios a esses leitores, à sociedade em geral, para que ela entenda um pouco mais do problema e como o problema se aprofundou nos últimos 30 anos, a partir de uma combinação de ativismo judicial que foi levado para dentro da legislação. É um círculo vicioso entre levar a visão de uma doutrina que está, a mim, muito defasada, muito fora da realidade, muitas vezes vendo uma segunda realidade, se coloca isso para dentro do Poder Judiciário e o Congresso Nacional, muitas vezes, referenda isso, colocando para dentro da nossa legislação. Doutor Bruno, recentemente a gente teve um caso aqui em São Paulo que chamou muito a atenção pela forma absurda, né, de se resolver uma questão ligada à segurança pública, porque guardas civis de uma cidade aqui de São Paulo tiveram informação de que uma mulher estava traficando drogas dentro de um imóvel, adentraram o imóvel, apreenderam uma grande quantidade de drogas em flagrante, com testemunhas. A mulher que foi presa confessou que estava traficando drogas, ou seja, uma reconfessa ali, e tudo foi levado para a delegacia. Ela foi condenada em primeira instância por um juiz de direito, e depois vem o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa Câmara de Direito Criminal que, diga-se de passagem, não é uma Câmara garantista, que procura só observar os direitos do bandido e não os direitos da sociedade.
surpreendentemente, reforma essa sentença dizendo que guarda civil não pode tomar uma providência daquela porque não tem o chamado poder de polícia. É um exagero esse tipo de entendimento jurídico? A gente começa a enxergar a consolidação, né, desse entendimento pelo país, o que prejudica, né, o combate ao crime em última análise, porque nada de ilegal foi feito, afinal de contas, nós tivemos ali guardas prendendo em flagrante alguém que estava traficando drogas e é um dos crimes mais graves do nosso Código Penal. O que nós precisamos fazer para tentar enfrentar esse tipo de jurisprudência que vem se consolidando em favor de bandidos, em vez de nós termos a proteção para a sociedade que merece, hein? Pedro, com o máximo respeito à quinta Câmara Criminal, se não me engano, do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendo que essa decisão ela é muito equivocada. A Guarda Municipal ela está também elencada lá no artigo 144, que é o capítulo da segurança pública na nossa Constituição. Ela apenas não está rolada nos primeiros incisos, mas está colocado no parágrafo 8º, dizendo que a lei irá dispor sobre o Estatuto da Guarda Municipal. Essa lei federal, que é de 2012, e deu amplos poderes de polícia à Guarda Municipal. Diga-se passagem, uma lei que tem constitucionalidade, nunca foi atacada pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem deve dar a última palavra a respeito da constitucionalização de leis. Então, lamento muito, porque as guardas municipais têm prestado um enorme serviço. Eu tenho um enorme contato com as guardas municipais aqui no município onde eu trabalho, é uma guarda municipal muito bem aparelhada e instruída, e tem prestado um serviço, inclusive, junto com a nossa Brigada Militar, que é a Polícia Militar correspondente aos outros estados, e lamento, espero que essa decisão seja repensada e seja até atacada para que os tribunais superiores possam rever esse posicionamento, e para mim é um pouco, talvez desperta, infelizmente, algum corporativismo que existe em certos setores da Polícia Militar, que entendem que a Guarda Municipal acaba tirando o prestígio da Polícia Militar. Eu tenho feito esse trabalho aqui com a nossa brigada, que tem entendido que o trabalho em conjunto tem servido muito melhor à população e tem reduzido drasticamente os índices de criminalidade. A pergunta mais profunda que tu fizeste é uma pergunta que eu costumo dizer que à noite ela não escurece de uma vez só, escurece paulatinamente. Aconteceu que nas últimas décadas a ciência criminal foi atacada por uma criminologia que vê sempre o criminoso levado por efeitos externos, pelo meio, enfim, por questões externas e nunca pela vontade, ou deixando a vontade em segundo plano. E isso foi paulatinamente maculando a própria finalidade do direito penal, da tutela penal, e diga-se de passagem, Pedro e Cláudio Humberto, se fala muito em direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil pela 10ª vez pelo seu direito penal e seu processo penal não tutelar, não defender efetivamente a vítima, e não o réu. Veja como está a situação do Brasil. Nada é feito. Se utiliza muito as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como se utilizou, por exemplo, em relação à prisão em flagrante, e, aliás, é uma visão que eu entendo um pouco equivocada, e não tem se atentado a essas 10 condenações em relação à forma de proteção da vítima. Então, o que nós precisamos o que eu tento fazer nesse livro, tentar parar de interditar o debate, abrir o debate, e que se aceite que existem posições antagônicas, posições controvertidas, e é o que eu tento fazer com esse livro. Porque se tentou muitas vezes me retirar do debate, ou quem pensa de forma semelhante a mim, que seja retirado de seminários, de palestras, e com isso acaba se tornando a academia jurídica, ou até muitas vezes, infelizmente, o poder judiciário, numa via de mão única, numa sociedade do aplauso mútuo,
onde as pessoas só aplaudem as ideias que concordam e não aceitam que haja um amplo debate de ideias. Eu acho que sem mudar essa situação de poder aceitar que se pense diferente, alguém que, inclusive, pensa conforme a maior parte da sociedade, nós temos também que cobrar o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é o representante do povo. E eu tenho certeza, todas as pesquisas mostram que a população tem exigido mudanças no sistema judicial, no sistema penal. E o Congresso Nacional tem tido uma mora, tem ido na contramão, infelizmente, do desejo popular. Então, acho que é esse sincretismo que tem atrapalhado um pouco a nossa realidade do sistema prisional e do sistema penal. Doutor Bruno Carpes, eu queria que o senhor comentasse uma declaração de um advogado jurista tão admirado no Brasil, doutor Antônio Cláudio Mariz. Aliás, eu estou entre os admiradores do doutor Mariz, mas parece que deram a ele, batizaram ali aquele copo d'água que deram para ele numa recente homenagem ao ex-presidente Lula, em que ele critica a punição da corrupção. Que ele diz, o importante é fazer uma prevenção para impedir que a corrupção... Mas, punir para quê? O crime já foi cometido. Isso me parece resumir essa lógica, a lógica como é que eu diria, ideológica mesmo, né? Isso rimou, mas enfim, é uma lógica, digamos assim, meio que esquerdista ali, de não se punir mesmo, né? De se eliminar com a punição do sistema jurídico. O sujeito rouba os cofres públicos. Eu tenho a impressão que não há crime mais hediondo do que esse, né? Do que o sujeito que rouba dinheiro que pode mudar, pode salvar vidas na saúde, na educação, em todos os setores de atividade. E aí aparece lá, numa homenagem de advogados, quase todos milionários, defendendo ladrões, aparece lá alguém dizendo, mas punir para quê? Certamente o senhor tomou conhecimento disso, eu gostaria que o senhor me falasse sobre que tipo de cabeça é capaz de produzir um raciocínio tão tortuoso quanto esse? Ótima pergunta, Claudio Humberto. Eu desenvolvo no livro de como se chega até esse ponto de se achar que a punição não serve mais para nada. Primeiro, você denuncia a prisão, né? Você torna a prisão desacreditada. Num segundo plano, você diz que a prisão só serve, então, para ressocializar, ela não serve mais para punir. Quando a ressocialização não acontece, porque, obviamente, existe um ser humano com livre-arbítrio ali, que pode entender por não querer sair do mundo criminoso, ou seja, se cria um mito de como se a prisão fosse uma assistência técnica de gente, que é só apertar um parafusinho, mudar uma chave, que o criminoso vai sair de lá sem querer mais cometer o crime. Aí, quando isso não resolve, a ressocialização não resolve, se diz, então, que a pena privativa de liberdade não serve mais para nada. E se vai para a pena alternativa. Vai pagar uma cesta básica, pagar um valor ou prestar serviço à comunidade. Nós temos visto, esse exemplo para mim é muito bom do que aconteceu na Califórnia. A Califórnia resolveu abrasileirar o seu sistema criminal em relação a crimes patrimoniais, sem violência, grave ameaça, o furto, de até $950. Se fez o quê? Se fez igual o que o Brasil faz, desde a década de 80. Se utiliza a pena alternativa como punição para o furto. O que está acontecendo na Califórnia? Um verdadeiro surto social, surto de crimes, 3 que têm sido saqueados diariamente nos trilhos de Los Angeles. Eu tenho conversado muito com o ex-comandante de polícia, comandante de polícia de Los Angeles, o Mark Parker, tem me relatado o horror que está a Califórnia, especialmente São Francisco e Los Angeles. E a Califórnia mostra o que o Brasil fez. Se apostou numa pena branda, numa punição que não é bem punição, e depois vai se dobrando a aposta. E aí se chega nessa situação de se afirmar de que a prisão
não resolve, de que, aliás, aí se progride. Veja como vai se abrindo a chamada janela de Overton, vai abrindo uma janelinha, uma janela, a janela vai se ampliando. Não é agora que a prisão não resolve, é a punição não resolve. Ou seja, se permita que o criminoso, se alguma hora, e rezemos para que isso aconteça, porque isso é praticamente uma fé, e com fé a gente não questiona. Quando se coloca uma crença de que a punição é uma crença de que a punição não vai resolver, aí é acreditar, rezar, e eu sei o que vai acontecer. É continuar esses números criminais que sempre aumentam em relação aos crimes patrimoniais. E aí se chega nesse problema. Se cria isso aqui. O mito do encarceramento em massa, de que nós prendemos mais do que deveríamos, quando nós temos, na verdade, um problema de superlotação carcerária motivada por uma omissão do Estado em não investir no sistema prisional, em transformar o sistema prisional no que eu chamo de uma porta giratória, porque as entradas e saídas do sistema prisional mostram que praticamente é o mesmo número de entradas e saídas num semestre, ou seja, os criminosos entram e saem, sempre a polícia tendo que correr atrás 8, 10 vezes no mesmo ano, do mesmo criminoso, à custa de vida, de sangue, de patrimônio das vítimas que estão lá trabalhando corretamente, indo atrás, ganhando 1, 2, 3 salários mínimos, parcelando a compra dos seus bens, e tudo isso é colocado em segundo plano, simplesmente se dizendo, olha, punição não resolve. Nós que deixemos para a sociedade que ela se vire. E o que acontece? E isso é o que eu tenho dito há muito tempo, isso tem acontecido muito no Brasil. O direito é a força que controla a força. Quando o direito se enfraquece por demais, como aconteceu no Brasil, a força toma conta. E é o que tem acontecido em inúmeras comunidades do Brasil, onde aqueles que estão fortemente armados dominam comunidades com milhares de pessoas, e aí se chega ao ponto de se dizer, então, que o problema é a polícia, que vai lá de vez em quando tentar amenizar um pouco o problema, e não essa espécie de senhores feudais querendo dominar milhares e milhares, e como no Rio de Janeiro se estima mais de 2 milhões de pessoas. Então, nós temos que sair um pouco dessa segunda realidade e entrar um pouco na realidade que o brasileiro sofre, aquele que está no ponto de ônibus, trabalhando todo dia nas ruas, enxergando o que se tornou o Brasil, que é esse caos de criminalidade. Nós conversamos no Jornal da Bandeirantes, gente, com o Dr. Bruno Carpes, que é promotor de justiça do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal, autor de livro a respeito do tema. Dr. Bruno, obrigado pela entrevista aqui, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Cláudio Humberto, um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Abraço, doutor Bruno.